Oi gente, tudo bom? Vamos em mais uma videoaula de estatística. Agora nós vamos corrigir os exercícios propostos de tabulação de dados. Então, o primeiro exercício. Entre os anos de 1988 e 1996, a arrecadação líquida em bilhões de reais da Previdência Social foi: em 88, de 33 bilhões, 89, 33,5, 90, 36, e assim até 96, até o ano de 96. Bem, complete uma tabela de frequências. Então, nós vamos fazer o quê? Nós precisamos organizar o rol. Então, eu vou fazer o quê? Colocar a arrecadação em ordem crescente. E vamos ver as quantidades de vezes que essa arrecadação ocorreu ao longo desses anos. Então, 33 bilhões ocorreu apenas uma vez, só em 88. 33,5 em 3 anos, 89, 92 e 94. 34 só em 91. 36 em 90 e em 93. 38 só em 95. E 43 só em 96. Com essas quantidades agora, a gente consegue montar uma tabela. Então, lembra que tem que ter título e fonte. Você não pode esquecer de colocar isso na sua tabela. Então, I é a quantidade de categorias que nós temos. No caso, nosso XI, que é a arrecadação, nós temos 6 valores diferentes. FI é a frequência com que cada valor apareceu ao longo dos anos. Então, pelo rol, nós organizamos essa parte da tabela. Agora, o que a gente faz? A gente tem que somar esse FI para verificar se vai dar o tamanho da nossa amostra. Então, voltando aqui na tabela anterior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos pesquisados. Então, o somatório aqui do FI tem que dar 9. Então, vamos somar. Só que aí a gente já aproveita para fazer essa coluna aqui, que é a frequência acumulada, que nós vamos acumulando as quantidades. Então, nesta primeira linha, fica a pergunta, né? Quantas vezes ocorreu a arrecadação de até 33 bilhões? Uma vez. Quantas vezes ocorreram a arrecadação de 33 milhões e meio? Aí eu vou fazer o 1 do anterior aqui mais o 3, 4 vezes. E até 34 bilhões? O 4 mais esse 1, 5. Até 36, 5 mais 2, 7. Até 38, 5 mais 1, 8. E até 43 bilhões, 8 mais 1, 9. O tamanho da nossa amostra. Então, a tabela de frequências ela é autocorrigível, né? Então, a frequência aqui acumulada tem que dar o total da amostra. E significa que a soma do FI também está dando o total da amostra. Agora, vamos preencher FR, frequência relativa. O que é? Né? É a porcentagem que cada arrecadação aparece. Então, como nós calculamos? É a frequência absoluta dividido pelo tamanho da amostra, vezes 100%. Né? Então, qual a porcentagem, né, que 33 bilhões foi a arrecadação ao longo desses 9 anos? Eu vou fazer 1 dividido por 9 vezes 100, 11,11%. E 3 arrecadações. 3 dividido por 9, 33,33%. Esse a gente já fez, que deu 11. 2 dividido por 9 vezes 100, 22,22%. E 1 a gente já calculou. Então, 11,11% da arrecadação ao longo destes anos foi de 33 bilhões. 33,33% foi de 33,5 bilhões. Tá? É assim que a gente lê essa frequência relativa. Nós temos que somar para ver se dá 100%.
Lembrando que nós estamos trabalhando com 2 casas decimais. Então, nós fazemos regras de arredondamento aqui. Por isso, quando a gente soma, pode acontecer de não dar o 100,00 redondo. Pode dar até 100,02 ou para mais, né, que seriam 2 centésimos para mais ou 2 centésimos para menos, 99,98%. Tá? Então, para somar, vamos acumulando, frequência relativa acumulada. Então, nessa primeira linha, a gente copia a primeira porcentagem, 11,11. Então, quantos por cento a arrecadação foi até de 33 bilhões e meio? 11 mais esses 33, 44,44%. Quantos por cento a arrecadação foi de até 34 bilhões? 55,55. E até 36, eu vou fazer 55 mais o 22, 77,77. Até 38, 77,77 mais 11,11, 88,88%. E até 43 é meu último dado. Então, 99,99%. Aí aqui, no somatório da frequência, eu arredondo, eu ponho 100. Por quê? Está dando 99,99 por causa dos arredondamentos, certo? Eu não faço somatório de acumulados, frequência acumulada simples eu não faço somatório, e nem de frequência relativa acumulada. Por quê? A minha última linha já me dá o total, como a gente vem somando até o final, FA vai me dar o total do tamanho da amostra, que é o somatório do FI. O FRA vai dar o total de 100%, que é o somatório do FR, certo? Então, essa daqui foi uma tabela de variável quantitativa, tá? No caso é contínua, mas contínua, só que nós temos poucos valores. Então, a gente pode montar uma tabela assim simples, sem precisar fazer um agrupamento. Bom, vamos lá. Agora, outro exemplo. O desempenho dos participantes de uma pesquisa, né, quem fez a pesquisa foi o Passeri, sobre o rendimento escolar foi classificado em 3 categorias: inferior, médio e superior. As categorias de 27 participantes, alunos da 2ª série do ensino fundamental, estão apresentadas a seguir. Então, estão aqui. Construa a tabela de distribuição de frequências. Então, aperte pause, faça o exercício e aperte o play para você corrigir. Lembrando que você começa com o rol, né? A organização desses dados brutos, que você vai, como são categorias, inferior, médio e superior. Então, eu separei aqui para vocês fazerem isso, certo? Então, lá, pause. Voltando. Vamos contar, né? Inferior, que é o sistema de contagem, não tem outra maneira de fazer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 alunos. Médio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. E superior, 1, 2, 3, 4. Olhando, não ficou ninguém sem riscar. Essa é uma maneira de você comprovar. Se ficou alguém sem riscar, você deixou de fazer aquela contagem. Aí você arruma aqui no seu rol, né? Com o rol determinado, montamos a nossa tabela. Nunca pode esquecer do título. Aqui eu escolhi rendimento escolar. Você não pode escrever pizza aqui, né? Não pode dar um título que não tem nada a ver, né? Tendo a ver com o assunto, vocês têm a livre escolha. Fonte, Passeri, 2003. Então, eu tenho 3 categorias, então eu tenho 3 linhas. Rendimento é o meu dado, é o meu XI, é a minha variável, nesse caso nominal, porque são classificadas em inferior, médio e superior. FI é a quantidade de vezes que cada uma dessas categorias aparece.
Então, ó, inferior foram 9 alunos, médio 14 alunos, superior 4 alunos. Então, vamos montar aqui a nossa tabela. Eu tenho que fazer a soma para ver se eu encontro 27 da minha amostra, que é uma certificação. Então, a gente começa pela frequência acumulada. A gente deve encontrar aqui na última linha o tamanho da amostra. Então, quantos alunos tiveram classificação inferior? 9. Quantos tiveram até classificação média? Quer dizer, eu somo inferior com médio. 9 mais 14, 23. E quantos até superior? Todas as categorias. Por isso que dá o tamanho da minha amostra, 27. Então, eu coloco 27 aqui também. Bem, agora a gente vai fazer a frequência relativa, as porcentagens. Lembrando que FR é igual a FI, a quantidade de vezes que a categoria aparece, dividido pelo tamanho da amostra, vezes 100. Então, aqui, na categoria inferior, o FR é quantos por cento do total de alunos receberam a classificação inferior. Então, você faz 9 dividido por 27 vezes 100%, 33,33. Agora, classificação média. Quantos por cento dos alunos? 14 dividido por 27 vezes 100, 51,85%. Quantos tiveram classificação superior em porcentagem? 4 dividido por 27 vezes 100, 14,81%. A gente vê que mais de 50% teve classificação média. Vamos acumular os valores para poder chegar aqui no total de 100%, ou bem próximo aí. Né? Então, quantos por cento tiveram classificação inferior? 33,33%. Quantos por cento dos alunos tiveram classificação até médio? Então, eu faço os 33 mais esse 51, 85,18. Quantos tiveram a classificação até superior? É o meu total. Então, eu faço 85,18 mais 14,81, 99,99. Tá? Então, esse 99 aqui é por causa do arredondamento. Então, FR 100%. Certo? Facinho montar a tabela, não é? Os cálculos só de porcentagem de soma. Vamos lá. Este exemplo eu fiz na videoaula quando eu estava explicando o conteúdo. Então, lendo uma monografia preparada por um aluno, um professor selecionou ao acaso 30 páginas da mesma e anotou o número de erros de digitação encontrados por páginas. Com os números abaixo, construa a tabela de frequências do número de erros por página. Então, está aqui. Esses aqui são meus dados brutos, na ordem em que eles foram coletados. Primeira página apresentou um erro, segunda página 2 erros, terceira página 2 erros, quarta página 3 erros, quinta página 4 erros, sexta página nenhum erro, e assim até eu completar a 30ª página. Bem, nós temos que elaborar o rol. Para elaborar o rol, a gente tem que contar, não tem outro jeito. Então, vamos lá. Então, 0 erros, né? A gente vem e vai cortando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 páginas não apresentaram nenhum erro. Um erro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 páginas apresentaram um erro. E 2 erros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 páginas apresentaram 2 erros. E 3 erros. 1, 2, 3 páginas. Não é coincidência. 3 erros, 3 páginas. E 4 erros, 1, 2 páginas. Não ficou ninguém sem cortar. Então, eu devo ter pego as 30. Vamos nos certificar aqui. Então, faço o acumulado primeiro. Então, quantas páginas não apresentaram nenhum erro? 10 páginas. Quantas apresentaram até um erro? 10 mais 8, 18. Quantas apresentaram até 2 erros?
18 mais 7, 25. Quantas apresentaram até 3 erros? 25 mais 3, 28. E quantas apresentaram até 4 erros? 28 mais 2, 30 páginas. Então, o meu total aqui é 30, tá certo? FE, frequência absoluta dividido pelo total vezes 100%. Então, quantos por cento das páginas não apresentaram nenhum erro? 10 dividido por 30 vezes 100, 33,33%. Quantos por cento apresentaram um erro por página? 8 dividido por 30 vezes 100, 26,67% das páginas. Quantos por cento apresentaram 2 erros? 7 dividido por 30 vezes 100, 23,33% das páginas. E 3 erros? 3 dividido por 30 vezes 100, 10% delas. E 4 erros? 2 dividido por 30 vezes 100, 6,67%. Vamos acumular para ver se a gente chega no 100, que é o total. Então, nenhum erro, 33,33% das páginas. Até um erro, 60%, que foram os 33, mais esses 26% aqui. Até 2 erros, 60 mais os 23, 83,33%. E até 3 erros, 83 mais 10%, 93,33%. E até 4, o meu total, 9,33, 93,33, mais 6,67, 100%. Certo? E esta aqui é a nossa tabela. Lembrando que, título, erros de digitação, fonte, nesse caso, é desconhecida. Né? Não está lá a identificação do professor que levantou os dados. Então, organize a distribuição das frequências, sejam as alturas em centímetros de 30 alunos de uma classe. Então, estes são os dados brutos, totalmente desorganizados, na ordem que eles foram coletados. Então, a gente tem que montar o rol. Está aqui o rol. Tá? Então, vou para outra página. Com o rol, vocês têm que calcular, né? Número de classes, amplitude total e a altura de cada classe. Por quê? A variação de alturas vai de 150 centímetros até 175 centímetros. Então, vão ficar muitas linhas na minha tabela. Nesse caso, é melhor a gente agrupar os dados. Então, a gente vai fazer o quê? De 150 até que altura? Né? E vai fazendo assim, de tanto a tanto as alturas. Então, é isso que é uma tabela por agrupamento. Então, você precisa conhecer o tamanho da sua amostra, né, para poder fazer esses cálculos. Façam e acompanhem a correção. Bem, o N. O N nós temos aqui 30 alunos. N igual a 30. O número de classes que a gente deve partir, que serve como sugestão, a gente faz com K fica sendo igual à raiz quadrada do tamanho da amostra. Então, raiz quadrada de 30, que dá 5,4. Acontece que classes são as quantidades de linhas, então não dá para ter parte decimal. Não dá para a gente fazer 5 linhas e meia, né? Não tem 5 classes e meia. Tem que ser o número inteiro, né? Então, a gente aplica a regra de arredondamento. O 4 aqui, como ele é menor que 5, então vai se manter. A minha quantidade de classes sugerida são 5. Vamos ver se a gente vai ficar com essa quantidade. Amplitude total. A gente faz como? Subtrai, faz a diferença entre a maior variável e a menor variável. Então, 175 menos 150. Eu tenho a amplitude de 25 centímetros. Então, eu tenho que distribuir essa variação, quer dizer, da minha menor altura até a minha maior altura, eu tenho uma variação de 25 centímetros. Então, eu tenho que distribuir esta variação em 5 classes. Tá? Como que eu vou calcular, então, a variação, a altura de cada classe?
a amplitude total dividido pelo número de classes. Então, 25 dividido por 5, 5. Então, vamos lá. LI, LS. Lembrando que LI é o limite inferior da minha classe. E LS é o limite superior. Quer dizer, de quanto a quanto eu vou ter cada linha. O início aqui, eu vou começar com 150 centímetros. É um número redondo, bonitinho, não tem por que eu querer começar com 149. Porque eu posso. Se fosse 151, né, eu poderia começar com 150 para poder ficar dividido assim de 5 em 5 bonitinho, de 150 a 155, 155 a 160, certo? Então essas adaptações podem ser feitas. Neste caso eu vou usar o 150. Então 150 mais 5, 155. Depois, a próxima, 155 até 160. Repara que nesta classe, né, ó, nesta classe, tem 155 e nesta também. Né? Eu vou contar duas vezes? Não. Presta atenção no símbolo que liga os dois valores, né? O limite inferior e o limite superior. Ó, eu tenho um traço vertical aqui para o 150 e eu não tenho o traço vertical para o 155. Isso daqui funciona como intervalo de classe, intervalo numérico. Onde, se eu tenho traço, significa que pode ser igual. Não tenho traço, é menor que esse valor. Então, o que eu entendo aqui? Eu vou de 150 até 154. O 155, para mim, é um limite. Eu não conto essa medida. Ela aparece no próximo, ó, com traço fechado, porque aqui eu conto. Tá? Então, a gente sempre conta o limite inferior e o limite superior, ele está ali como uma fronteira, uma divisa. Ele não entra na sua contagem, porque ele começa a próxima classe. Tá? Então, ó, 160 a 165, 165 a 170, 170 a 175. Aqui na última classe, vocês estão vendo que eu fechei por 175. Por quê? Porque é o meu último dado. Ó, minha última variável. Se eu não fecho, eu tenho que abrir mais uma classe para poder contar. Eu tinha que pôr de 175 a 180, né? E não tenho porquê. Se aparece o valor aqui, na última classe, você pode fechar e contar essa variável. Tá? Então, ó, com estes dados, a gente consegue vir montar aqui a tabela. Então, o que é de diferente, né, com as variáveis contínuas em relação às outras? Primeira coisa, aqui que nós agrupamos. Então, aqueles cálculos que a gente fez foi para poder ver qual o melhor agrupamento. Agora, nós vamos contar o FI. Tá? Então, olha só, de 150 a 155. Então, eu venho procurar o 155. Não tem, mas tem o 156. Então, eu vou contar até aqui. Tá? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou lá, ponho 5. Agora, de 155 daqui, né? Deixa eu ver assim, ó, então eu parei aqui, né? Agora, de 155 até 160, vou parar aqui. Eu não conto 160, ó, é aberto. Tá? Eu só vou contar no próximo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 alunos com altura entre 155 e 160 centímetros. Agora, de 160 até 165. Então, ó, começo no 160 e vou, ó, até 165. Como não está fechado lá, ó, eu paro aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 alunos. Agora, de 165 até 170. Então, eu começo no 65 e eu venho, ó, até o 170. 170 eu não vou contar aqui, eu vou contar na próxima. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 alunos. E agora, de 170 a 175. Ó, está fechado no 175, então eu vou contar este valor. 1, 2, 3, 4. Está aqui. Então, agora,
nós vamos... O quê? Deixa eu apagar esses traços que eu fiz. Né? Eles valiam para a tabela. Aqui fica estranho. Então agora, eu tenho que somar o total para ver se vão dar os 30 alunos. Então a gente começa aqui na frequência acumulada. Ó. Quantos alunos tem até 1,55? 5 alunos. E até 160 centímetros? 5 mais 7, 12. E até 165 centímetros? 12 mais 8, 20. E até 170? 20 mais 6, 26. E até 175 centímetros, 26 mais 4, 30. Então, ó, meu acumulado aqui são 30 alunos. Agora vamos ver, calcular as porcentagens. Lembrando que é FI dividido por N vezes 100. Então, ó, quantos por cento dos alunos tem entre 150 e 155 centímetros? Eu vou fazer 5 dividido por 30 vezes 100. 16,67%. Quantos por cento tem entre 155 e 160 centímetros? 7 dividido por 30 vezes 100. 23,33. E entre 160 e 165? 8 dividido pelo 30, que é o total, vezes 100. 26,67%. Quantos por cento tem entre 165 e 170 centímetros? 6 dividido por 30 vezes 100, 20%. E quantos tem entre 170 e 175 centímetros? 4 dividido por 30 vezes 100, 13,33%. Será que vai dar 100 redondo? Vamos ver. Vamos vir acumulando que o total que der na última linha é o somatório. Então, até 155 centímetros, 16,67%. Até 160 centímetros, esses 16 mais os 23. 40% dos alunos, então, tem entre 150 e 160 centímetros. E até 165, 40 mais 26, 66,67. E até 170, 66 mais 20, 86,67. E até 175, 86 mais os 13, 100%. Então, está aqui a tabela. A altura dos alunos, o título, fonte desconhecida, porque também não deu o nome do professor que fez a medição. Né? Se você faz o seu levantamento estatístico, você vai escrever um relatório. Neste relatório, conforme você montar as tabelas, você não precisa pôr a fonte se foi você, o autor, quem levantou os dados. Tá? Então, quando não tem a fonte determinada na tabela, é porque foi o próprio autor do relatório quem levantou os dados. Tá bom? Mas se você obteve os dados com terceiros, quer dizer, com outras pessoas, você tem que dizer qual foi a fonte. Você tem que dar o crédito para quem realmente fez o trabalho de levantamento. Tá certo? Então, vamos lá. Exercício 5. Os dados abaixo apresentam os valores em quilogramas das massas de 74 alunos de um curso de engenharia. Então, foram lá e pesaram esses alunos. Então, adotando K igual a 8 classes de frequência, então aqui está, o exercício está determinando a quantidade de classes. Construa a tabela de classes de frequências. Então, o hall, para vocês não ficarem muito chateados, né? E aí vocês têm que ver a amplitude total e a altura para a gente determinar as classes. Então, façam aí. Voltando. Então, olha só. Nós temos 50 quilogramas é o menor peso, que seria a menor massa. 129 quilogramas é a maior massa. Então, a nossa amplitude total vai ser 129 menos 50, 79 quilogramas. Então, eu vou ter que distribuir 79 quilogramas, que é a variação entre o menor e o maior, né, entre 8 classes. Então, 79 dividido por 8 dá 9,8. Então, eu vou trabalhar com 10. Daí aqui a gente arredonda. Como os nossos números aqui são inteiros, a minha altura também tem que ser.
né? Então, vamos continuar. Como vai ficar, então, a divisão das minhas classes? Se o H é 10, a gente tem que começar limite inferior e limite superior. Então, ó, como a minha menor variável é de 50, eu vou começar com 50, é o número redondinho, perfeito. De novo, se estivesse começando com 51, como está falando para fazer de 10 em 10, a gente começaria com 50, que fica mais bonito. 50 a 60, 60 a 70, do que 51 a 61, né? Fica mais redondo. Então, ó, de 50 a 60, aí a gente faz de 60 a 70, 70 a 80, fazendo de 10 em 10, ó, até 130. Então, a gente vai agora contar quantos tem, né? Então, ó, eu vou pôr de vermelho. Então, ó, de 50, já fui direto para lá, de 50 a 60. Então, ó, lembra que a gente vai parar antes dos 60, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 alunos têm massa entre 50 e 60 kg. E entre 60 e 70? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Parei aqui que o próximo é 70, eu conto ele na próxima classe. De 70 a 80, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 alunos têm entre 70 e 80 kg de massa. De 80 a 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De 90 a 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De 100 a 110, 1, 2, 3. De 110 a 120, só o 111, uma unidade. De 120 a 130, só uma, que é a pessoa de 129 kg de massa. Certo? Com essas quantidades, a gente vem aqui e monta a tabela. Então, ó, 8 classes, a determinação de cada classe, a quantidade que aparece. Fiz acumulado, ó, cheguei no 74, que era a quantidade total de alunos. Então, aqui deu 74. A gente fez as porcentagens. Então, ó, 32% dos alunos tem massa entre 70 e 80 kg. Ó, você constata que a maioria, ó, 67,56, tem massa menor que 80 kg. Tá? Então, você consegue ter esse dado, certo? Então, está aqui, com título e fonte. A próxima, que para ficar explicando como calculou cada coisa, vocês já sabem que a gente vai somando e a porcentagem, que é o FI, dividido pelo total, vezes 100. Então, vamos lá. O fabricante de bombas de combustível explosão pesquisou a vida útil de suas bombas em meses. De 80 unidades produzidas em um dia. Os dados levantaram fogo. Está aqui na ordem que nós fomos conseguindo receber o feedback do tempo de vida útil das bombas. Determine a tabela de distribuição das frequências. Então, ó, a gente precisa do rol, tá? Sem o rol não dá, certo? Precisa do rol para poder calcular isso tudo aqui. Então, está aqui o rol, estão aqui os dados. Calculem esses dados, porque é isso aqui que faz diferença na construção da tabela, né? Vamos lá, pause, calculem, voltem para a correção. Bem, já fizeram. Então, vamos lá. N são 80, que a gente sabe que já estava no enunciado que foram 80 bombas que foram acompanhadas. Então, o número de classes vai ser K é igual a raiz quadrada de 80
que dá 8,9, então vamos trabalhar com 9 classes. A amplitude total. Então, ó, pega-se a maior variável, que é 98, menos a menor variável, que é 10. Então, eu tenho uma variação de 88 meses entre a que quebrou, né, a que estragou mais rápido, e a que teve a maior vida útil. H, eu vou fazer o quê? Eu vou distribuir esta variação, esses 88 meses, em 9 classes. Então, 88 dividido por 9, 9,7. Como meus números aqui não estão em decimais, eu vou trabalhar com inteiro. Então, arredondando 10 classes. Então, vamos lá. Ó, limite inferior e superior. Então, ó, o meu menor valor é 10. Então, eu vou começar com 10 mesmo, já que vai estar variando de 10 em 10 em cada classe. Então, ó, ficou redondinho. De 10 a 20, de 20 a 30, de 30 a 40, de 40 a 50, de 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90, 90 a 100. Certo? Então, vamos contar. Ó, eu procurei pôr e cor diferente aqui para facilitar a vida da gente para essas contagens, né? Então, vamos lá. Então, de 10 a 20, né? Então, ó, 1, 2, 3, 4, conto até o 19, certo? De 20 a 23, só temos 2. De 30 a 40, 1, 2, 3, 4. A próxima é 41, então só tenho 4. De 40 a 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bombas. De 50 a 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Também 6 bombas. De 60 a 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 bombas. De 70 a 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 bombas. De 80 a 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. E de 90 a 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bombas. Né? Então, ó, a maioria 18, né? Está entre 80 e 90. Tá? Mas a gente pode dizer que a maioria mesmo vai de 60 até 90. Então, vamos à tabela. Então, está aqui. Ó, título, fonte. Temos o I igual a 9, que são as 9 classes, e a distribuição das classes. A quantidade que a gente levantou contando na tabela. Então, a gente veio acumulando, chegou nos 80, que é o total de bombas estudadas. E fomos vendo as porcentagens. Deu 100%. Então, ó, repara que ó, de 60 a 90, ó, é o que fica aqui a nossa maioria. Tá vendo como as porcentagens ela ajuda a gente? Né? Então, a variação é de 5 anos até 40 meses, vai dar 3 anos, então 8 anos e meio. Né? Então, essas bombas duram de 5 a 8 anos e meio, em média. Tá vendo que a gente pode levar? Tá? Então, esses foram os exercícios. Espero ter ajudado. Né? E assistam, então, a nossa próxima videoaula. Dê o like aí, de ok, gostei. Indiquem para os seus colegas. E a nossa próxima videoaula vai ser sobre representações gráficas. Aí onde eu vou explicar como que a gente faz um gráfico de linha, de coluna, de setores, um histograma, tá bom? Até lá. Tchau!